Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos fazer a nossa última aula de constantes de equilíbrio e nós vamos falar sobre a constante de solubilidade ou o KS. Só que antes da gente falar das constantes de solubilidade, a gente vai relembrar um pouquinho do que é solubilidade. Por quê? Porque para a gente entender direito essa constante, a gente tem que ter esse conceito prévio bem estabelecido. Então, olha só, o que é solubilidade? Na realidade, a solubilidade é nada mais nada menos que a quantidade máxima de um soluto que você consegue dissolver em um solvente, certo? Vamos definir isso, olha só. Eu tenho a solubilidade do cloreto de potássio, certo? Cloreto de potássio tem uma solubilidade de 37 gramas por 100 gramas de água. O que significa isso? Significa que se eu tiver 100 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver de cloreto de potássio é 37 gramas, se eu tiver com 30 graus Celsius. Certo? Então, se eu tiver 200 gramas, que é o dobro de água, é lógico que eu vou conseguir dissolver exatamente o dobro da massa que eu tenho de cloreto de potássio, certo? Isso a 30 graus Celsius, certo? Bom, então eu posso classificar as soluções em saturada. O que é uma solução saturada? É aquela que está no limite. Então, no caso, uma solução de 100 gramas de água que contém 37 gramas de KCl está saturada. Por quê? Está no limite, não tem nem a menos nem a mais, está exatamente no limite de solubilidade. Então nós temos uma solução saturada. Se por acaso eu tenho menos do que o máximo possível, eu tenho uma solução insaturada. Por exemplo, digamos que eu tenha 100 gramas de KCl em 100 gramas de água. Então eu ainda tenho 7 gramas para dissolver. Então nesse caso ela é insaturada. E se por acaso eu tiver uma solução com mais do que o valor máximo, é uma solução supersaturada. Certo? Essa solução supersaturada, ela ocorre só em condições especiais, onde o resfriamento é muito lento, assim não tem como a massa do sal se precipitar. E aí essa massa se mantém dissolvida. Agora, se o resfriamento for rápido, essa massa colapsa e acaba virando corpo de fundo, se tornando uma solução saturada. Porém, se nós tivermos um resfriamento muito lento e controlado, essas partículas continuarão dissolvidas, certo? Então a solução supersaturada tem que tomar muito cuidado com ela. E o que a gente percebe? Que a solubilidade de uma substância depende da sua temperatura, certo? Ah, mas como assim depende da temperatura? Aí nós temos algumas regras, certo? Quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, certo? Se nós tivermos um processo endotérmico. Quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Isso se for um processo exotérmico. Errado. Como assim depende da sua temperatura? Ela depende da temperatura da seguinte maneira. Se eu tiver um aumento da temperatura, aumenta a solubilidade, certo? Isso acontece quando a dissolução de um soluto é um processo endotérmico. Isso aqui acontece sempre, gente. Se eu aumentei a temperatura e eu estiver dissolvendo um sólido, certo? Aumentei a temperatura, aumenta a solubilidade. Diminui a temperatura, diminui a solubilidade, certo? Agora, quando for uma reação exotérmica, certo? Aí o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Isso é muito raro. Praticamente não acontece com sólido nenhum, certo? Isso vai acontecer com o quê? Com gases e líquidos, certo? Com gases e líquidos que a gente tem o aumento da temperatura e diminuição da solubilidade. Olha aqui, ó. Solubilidade de gases e líquidos, certo? A solubilidade de um gás ou de um líquido depende da temperatura e da pressão parcial, certo? Então, se eu tiver um gás e um líquido, aumentei a pressão, aumenta a solubilidade.
aumentei a temperatura, diminui a solubilidade. Porque se eu aumentei a temperatura, aumenta a agitação, a tendência é que essas partículas gasosas saiam do sistema, certo? Então, vai diminuir a solubilidade. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, basicamente, é bom a gente fazer o quê? Pensar assim, se for substância sólida, certo? Aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade, certo? Se for substância gasosa, aumentou a temperatura, diminui a solubilidade, certo? Então isso é bom ficar bem lembrado, tá? As curvas de solubilidade são nada mais nada menos que essas substâncias aqui, que já tem tudo calculado, lógico. Então a gente tem, por exemplo, o Ki, olha só, essa é a curva de solubilidade do Ki. É uma região muito pequena, certo? Aqui eu tenho a curva de solubilidade do NaONO3, olha só. Certo? Então, cada substância tem uma curva de solubilidade diferente, tá? E o NH3 aqui, ó, tá vendo que a curva de solubilidade dele é diferente? Por quê? Porque aqui eu tenho um gás, certo? Então, esse aqui é um gás. Então, a curva de solubilidade dele é ao contrário. Aumentei a temperatura, diminui a solubilidade. Os outros, aumentei a temperatura, aumenta a solubilidade, tá certo? Bom, então vamos ver se a gente entendeu? Observe a tabela que mostra a solubilidade do KNO3, nitrato de potássio, em duas temperaturas diferentes e classifique as soluções em saturada, insaturada ou supersaturada. Então aqui eu tenho 20 graus Celsius, 60 graus Celsius. A 20 graus Celsius, solubilidade de 32 gramas para 100 gramas de água. E aqui a 60 graus aumenta para 110 gramas para 100 gramas de água, certo? Então olha só, eu tenho aqui 50 gramas de KNO3, certo? Com 100 gramas de água. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar e agitar, certo? A hora que eu agitei, o que aconteceu? Eu obtive uma solução. Nessa solução, o que aconteceu? Ela vai ser saturada, insaturada ou supersaturada? Bom, se o máximo que é dissolvido a 20 graus é 32, então vão ser dissolvidos os 32 e o restante vai ficar como? Como corpo de fundo. E quanto que é o restante? Ela é saturada, né? Lógico, com um corpo de fundo de quanto? 18 gramas. Por quê? Os 32 que foram dissolvidos, mais os 18 que sobraram. Aí eu filtrei, o que aconteceu? Corpo de fundo vai embora, certo? E ela se torna apenas uma solução saturada, certo? Aqui embaixo agora, vou adicionar de novo 50 gramas, certo? Só que eu tenho aqui 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Agitei, o que acontece? Mesma coisa que em cima, né? Fica saturada com um corpo de fundo de 18 gramas. Só que agora eu vou aquecer, tá vendo esse triângulozinho aqui? Estou aquecendo até 60 graus Celsius. Se eu aqueci até 60 graus Celsius, quanto que vai caber aqui? Ué, cabe 110, mas eu não tinha 50? Então cabe mais, automaticamente ficou o quê? Insaturada, porque a 60 graus eu consigo dissolver bem mais. E aí eu faço o quê? Um resfriamento lento. Lembra quando eu falei sobre o resfriamento lento? Quando eu resfrio lentamente, as moléculas do sal não conseguem se escapar e elas continuam presas e dissolvidas. Portanto, ela se torna uma solução supersaturada. Agora, se o resfriamento fosse rápido, voltaria ao sistema inicial, saturada com corpo de fundo de 18 gramas, tá? Então isso tem que ficar muito bem entendido, certo? Próximo. O diagrama ao lado mostra várias curvas de solubilidade. Qual a substância mais solúvel e a menos solúvel a 20 graus Celsius? Então a gente tem que olhar, certo? Vamos olhar aqui 20 graus Celsius, não é isso? Qual que é a mais solúvel? Ah, tá fácil, né? É Ki, né? É só olhar aqui em cima, né? A 20 graus Celsius a maior é Ki, né? Iodeto de potássio. E a menos solúvel? Menos solúvel, lógico, tá aqui embaixo, não é mesmo? Que é qual? KClO3. Olha a curva dela aqui, ó. É a mais baixa. KClO3. Certo? Fácil demais, não tem como errar. B. Uma solução saturada de NH4Cl em 100 gramas de água a 70 graus Celsius. Olha só. Estava aqui, ó. 70 graus Celsius. Foi resfriada com agitação. Ou seja,
não teve cuidado nenhum. Se não teve cuidado nenhum, é lógico que vai ter corpo de fundo, certo? Então, qual que vai ser o corpo de fundo formado? Então, olha só. Daqui foi para onde? Foi para cá. Vocês perceberam que a temperatura diminuiu, olha só. Aqui de 70 foi para 50. O que aconteceu? Estava saturada, significa que tudo que tinha estava dissolvido. E quanto que era? Era 60. Chegou aqui, baixou para quanto? 50. Então, olha só, retornando aqui, ó, de 60, baixou para 50. Automaticamente, o meu corpo de fundo são de 10 gramas, certo? Letra C. A amônia está presente em produtos de limpeza à base de amoníaco e seu cheiro é forte e irritante. Ao abrirmos um produto de limpeza contendo amoníaco em um dia quente, o cheiro de amônia vai ser menos intenso ou mais intenso do que realizar o mesmo procedimento num dia frio. Então, tá lá, num dia frio, né? Eu tenho uma solubilidade de 90. Num dia quente eu tenho uma solubilidade de 5. Vamos lá. Né? Então a minha solubilidade é muito menor. O que significa isso? Significa que toda a amônia vai evaporar. Então quanto mais evapora, mais forte é o cheiro. Consequentemente, quanto mais quente, mais intenso será o cheiro da amônia. Certo? Por quê? Lembra que eu falei? Gás, quanto mais quente, menor a solubilidade, portanto, evapora mais fácil. Evaporou mais fácil, mais cheiro vai aparecer, certo? Bom, agora vamos para a constante de solubilidade, o Ks, certo? Bom, esse equilíbrio de solubilidade acontece como? Com sais, certo? Então eu tenho uma solução saturada, certo? De um composto iônico, o composto iônico vai ser um sal, certo? E esse sal ele vai se decompor virando uma parte positiva e uma parte negativa, certo? Ali na imagem a gente tem uma substância que é o sulfato de cálcio, que é o GIS, né? O GIS que uma parte está como corpo de fundo e uma parte está dissolvida no líquido. Então o que eu sei daqui da equação? Ó, CaSO4, que é o sal, certo? Se decompondo em íons positivos e íons negativos. Então, eu tenho um sólido iônico que se transforma em íons dissolvidos, certo? Os íons dissolvidos vão ser a parte do soluto que vai estar na água e o sólido iônico vai ser a parte que vai ficar como sólido de fundo, certo? Então, esse é o equilíbrio de solubilidade. Por quê? Vamos ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, certo? E isso é constante de equilíbrio, né, gente? Lembra que quando a gente está falando de equilíbrio, significa que a reação não acaba. A reação vai ter ambos reagentes e produtos ao mesmo tempo coexistindo, tá? E, nesse caso, a minha constante vai ser o quê? Nada mais, nada menos que o produto entre o cálcio e o sulfato. Então, olha só, íon cálcio, Ca2+, multiplicado pelo íon sulfato 2-, também multiplicado, certo? Então é desse jeito que sai. Você não coloca jamais a parte do sal, porque sólidos não entram em constantes de equilíbrio. Apenas o que é aquoso, o que é gasoso, certo? E em alguns casos o que é líquido, mas o que é sólido, jamais, certo? Bom, então olhando aqui, ó, nós temos mais exemplos. MgOH2. Isso aqui vai ocorrer a dissociação, certo? Então eu vou ter Mg2+, por quê? Porque esse 2 aqui conta para mim que o Mg é 2+, aquoso, mais OH2. Só que se eu tenho aqui 2+, significa que eu preciso de 2OH. O 2 aqui conta que eu tenho 2H, então 2OH. Como que vai ficar a minha constante? Vai ficar Mg2+, certo? E OH, só que o OH menos vai ser ao quadrado. Por quê? Porque aqui, olha só o meu coeficiente aqui, ó. Certo? O meu coeficiente é o 2, então vai entrar como 2 aqui. Agora o que acontece com CaPO4? Vai ser Ca2+, certo? E PO4, 3-. Só que esse 2 aqui conta que aqui é 2+, esse 3 aqui conta que esse aqui é 3+, certo? Só que esse 3 aqui conta que eu tenho 3 cálcios e esse 2 conta que eu tenho 2
fosfatos, certo? Então eu tenho que levar eles em consideração. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu for fazer isso aqui, gente. Eu tenho que tomar cuidado porque se eu não fizer o balanceamento corretamente, eu vou errar nos índices. Errei nos índices, a minha constante sai errado. Por quê? Aqui tem que ser elevado ao cubo e aqui sair elevado ao quadrado. Se você errar isso aqui, depois você erra o cálculo. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos fazer um exemplo? Para determinar o KS do cloreto de prata, um técnico adicionou um pouco desse sólido em água pura, a 25 graus Celsius. Nessa mesma temperatura, ele manteve o sistema em repouso durante alguns dias, para ter certeza que foi atingido o equilíbrio. Bom, então eu tenho a GCl, o que eu vou fazer? Dissociar, né, gente? Olha só, Ag mais e Cl menos. Como nesse caso é tudo um mais e um menos, eu não preciso colocar nada, já sai balanceado, certo? Bom, aí o que aconteceu? Posteriormente, uma análise revelou que a 25 graus Celsius, a concentração de Cl- era de 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. E eu quero a solubilidade do sal. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu sei que aqui é sólido, aqui é aquoso e aqui é aquoso, não é isso? Então, eu sei que o sólido não vai entrar na constante. Porém, ele vai ter sua concentração, né, gente? Então, coloco a equação aqui, ó, só copiei a equação de cima e embaixo. E o que eu sei? Eu sei que a concentração do Cl- é 1,3 vezes 10 a menos 5. Bom, eu sei que tem que ser o quê? Sempre proporcional. Então, se aqui o meu coeficiente aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, ó, obrigatoriamente, se eu tenho 1,3 vezes 10 a menos 5, eu vou ter 1,3 vezes 10 a menos 5 de prata e, lógico, 1,3 vezes 10 a menos 5 do sal, não é mesmo? Então, esse é o meu valor da solubilidade. Então, automaticamente eu já recebi, né, já sei qual é a minha solubilidade, a minha concentração, né, a minha solubilidade de cloreto de prata, 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá? Bom, e agora, como é que eu calculo a constante? Ué, tem que jogar na formulinha, né? O KS é quanto? O Ag mais multiplicado pelo Cl menos, certo? Como não tem nenhum tipo de coeficiente aqui, o expoente aqui vai ser 1. Então é só trocar a letra por número. Então vai ficar 1,3 vezes 10 a menos 5 vezes 1,3 vezes 10 a menos 5. Fazendo a continha vai dar 1,69 vezes 10 elevado a menos 10. Fácil demais, né? Certo? Segundo exemplo. A solubilidade do sulfato de prata em água, numa dada temperatura, é de 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Calcule o seu KS na mesma temperatura. Como que eu faço? Primeira coisa, eu vou dissociar. Então, Ag+, certo? E SO4, 2-. Só que, será que eu preciso acertar alguma coisa? Lógico que eu preciso. Tá vendo esse 2 aqui na prata? Significa que eu tenho o quê? Duas pratas aqui, não é isso? Então, o 2 daqui tem que ser colocado aqui para eu acertar o balanceamento. Por quê? Vocês sabem que tem que ser proporcional, não é isso? Então, daí o que o exercício me passou? Eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 5 do sal. Bom, se tem que ser proporcional, eu tenho que ter 2 vezes 10 a menos 5 do sulfato e 2 vezes 10 a menos 5 da prata. Só que eu não tenho 2, então aqui eu multiplico por 2 também, né? Lógico, tem que ser proporcional. Então ficou quanto? 2 vezes 10 a menos 5 e 4 vezes 10 a menos 5. Lembrem-se que no KS o que é sólido não entra. Então é só colocar os valores da prata e o valor do sulfato. Lembrem-se que a prata é elevada ao quadrado por causa desse 2 aqui, ó. Olha só o 2 aqui, ó. 2 eleva ao quadrado. Como aqui não tem nada, né? Então aqui fica elevado a 1. E aí é só trocar a letra por número. Então vai ficar 4 vezes 10 a quinta ao quadrado vezes 2 vezes 10 a menos 5. Menos 5 aqui também, certo? Fazendo a conta, elevei ao quadrado, 16 vezes 10 a menos 10, vezes 2 vezes 10 a menos 5. Ao todo deu quanto? 3,2 vezes 10 a menos 14. Esse é o valor do meu KS. Lembre-se que constante de equilíbrio não tem unidade. É número puro, não é mesmo? Tá? Fácil demais, né? Agora aqui. Evapora-se a água de uma solução contendo uma mistura de brometo de prata e de fluoreto de cálcio, até o aparecimento dos primeiros cristais. Sabendo que esses cristais são formados pelo sal menos solúvel, qual sal cristaliza primeiro? Bom,
É fácil, né? Você sabe que o sal que cristaliza primeiro é o que tiver menor solubilidade. Qual que tem menor solubilidade? Aqui, né? O brometo de prata. É só olhar os números, não tem segredo, certo? Só que tem um probleminha. Por meio de cálculos. Então, a gente vai ter que provar qual dos dois que tem a menor solubilidade. Então, primeiro eu vou fazer pro brometo de prata, certo? A GBR, tudo 1, certo? Tudo só o sal sólido, o resto aquoso. E aí o que eu tenho? Eu tenho o K, não é mesmo? Certo? Eu tenho o K, eu não tenho a concentração. Então, eu sei que 1 mol reage com 1 mol, que reage com 1 mol também. Então, eu sei que X vai ser a minha concentração, certo? Bom, como dos dois são iguais, X e X, eu posso fazer o quê? Jogar na minha constante, certo? Porque a minha constante não vai ser AG mais vezes CL menos. Então, olha só, o valor da constante eu tenho, que é 3,6 vezes 10 a menos 13. Está aqui, ó. 3,6 vezes 10 a menos 13. E eu sei que a concentração dos dois é x. Então é igual x em um, x no outro, não é mesmo? Isso vai me dar o quê? X ao quadrado. Então o que eu faço? Pego 3,6 vezes 10 a menos 13 e vou fazer o quê? Tirar da raiz. Só que eu não posso tirar da raiz número ímpar. Então eu tenho que melhorar esse número. Transformo em 36 vezes 10 a menos 14. 36 vezes 10 a menos 14, agora sim eu tiro da raiz. Porque 36 é 6 e menos 14 vira menos 7. Então achei a concentração do sal do brometo de prata. Agora eu vou procurar a concentração do fluoreto de cálcio. Mesma coisa, dissocio, certo? Só que agora, ó, tá vendo o 2 aqui? Então tem que ter 2 no flúor, certo? Por quê? Porque tem que ser proporcional, não é isso? Então Ca é 2 mais, o F como é 1 menos, eu preciso de 2 Fs para poder fechar o cálcio, não é isso? Então, de novo, tudo aqui sólido, aquoso e aquoso, 1 mol e 2 mol, olha só a proporção aqui. Então o que eu posso fazer? Chamar de x e aqui eu posso chamar de 2x, não é isso? E lógico, aqui eu não tenho nada. Dá para eu colocar no meu KS? Dá. Vai ficar Ca2 mais vezes F ao quadrado. Por que quadrado? Porque aqui é um 2, estão vendo aqui, né? Tem um 2. O que eu faço agora? Substituo esses valores aqui dentro. Então vai ficar quanto? Ó, o KS, que eu sei que é 3,2 vezes 10 a menos 11. O Ca, que é x. E o F, que é 2x. Coloquei aqui. Agora o que eu faço? Resolvo a continha, certo? Aqui vai dar 2x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado, né? E vezes x vai dar 4x ao cubo, certo? Aí o que acontece? Vou ter que passar para lá, certo? Então passo o 4 dividindo, certo? Ó, aqui eu já fiz a passagem para facilitar, deixando aqui número par, certo? Bom, aí ficou quanto? Passei o 4 dividindo, ficou 32 dividido por 4, que deu 8, certo? E aí, raiz cúbica de 8 vezes 10 a menos 12, certo? Por que eu preferi, eu não deixei a 11 e mudei para 12? Porque a raiz cúbica não existe, o 11 não é múltiplo do 3, certo? Mas o 12 é. Então aí eu consigo resolver, porque raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 10 a menos 12 é menos 4. Então 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Consequentemente, a gente provou, esse valor aqui é menor do que esse, não é mesmo? Então menor solubilidade cristaliza primeiro. Acabamos de resolver o exercício comprovando por meio de cálculos, tá? Espero que vocês tenham entendido e é dessa maneira que funciona, tá certo? Então, até a próxima.